se faz presente, a centelha já está em nós. Isso já começou, é o que o apóstolo está dizendo. Por isso não podemos encarar as pessoas apenas de forma carnal. Então, vamos seguindo aqui. Temos a projeção do material. Nós vamos seguir aqui um caminho para essa abordagem, nessa perspectiva de irmos além do aqui e agora, do que está posto, do que a carne determina, tá bom? Então, Igreja e Famílias PCT, eles aqui a oportunidade, podemos ir passando. Gente, ficou um pouquinho escuro, né? Mas aqui nós temos apenas a ideia das principais, digamos assim, expressões com a qual nós vamos lidar. A abordagem bíblica, pessoas com deficiência, e o familiar de pessoa com deficiência. Vamos olhar biblicamente para essas duas expressões. Podemos seguir, por favor? Qual vai ser a nossa abordagem, né? A estrutura interpretativa da chamada cosmovisão cristã. Não sei se você já está familiarizado com ela, mas ela é resumida nesse trinômio: criação, Deus criou todas as coisas, né? Essa é uma das nossas certezas fundamentais. Queda, como a Bíblia nos informa, o mundo é como é hoje, não é o mundo nessa perspectiva natural, o que podemos ver por conta da queda, né, do afastamento, da ruptura de relacionamento entre os seres humanos e Deus por ocasião do pecado, e a redenção, né, proposta no Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Então, uma forma de exemplificarmos isso estaria lá em Eclesiastes, capítulo 1, versos de 1 a 9, que eu passo a ler aqui, a título de comparação e contraste com o que acabamos de ler lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, né, nos convidando a ver as coisas de uma forma diferente, para além do aqui e agora, para além de meramente nessa perspectiva do que vemos de forma imediata. O livro de Eclesiastes já inicia nos lembrando desta realidade caída, não é? Eclesiastes, capítulo 1, versos de 1 a 9, diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo o ciclo natural das coisas. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Ele está falando de uma realidade cíclica, sempre se repetindo. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Essa é a constatação do sábio. Ele olha para essa realidade e chega à constatação que qualquer pessoa razoável vai chegar. As coisas são como são. Nós temos pouco ou mesmo nenhum poder de alteração dessa realidade, né? Não adianta tentar mudar. As coisas estão postas, são assim mesmo. E a nossa proposta aqui é tentar enxergar, à luz desta visão cristã, biblicamente orientada, um pouquinho ou muito para além de debaixo do sol. Porque ele não está equivocado. Se nossa perspectiva for somente esta, de fato as coisas são assim, e o nosso poder de intervenção é muito reduzido, e nós estaremos ansiosos com o que haveremos de comer ou beber, vestir, como é que vai ser a vida. A única perspectiva que pode nos dar esperança é aquilo que está para além de debaixo do sol. Essa perspectiva redentiva de Cristo agindo em nossas vidas para além do que está posto, do natural, né? Essa perspectiva sobrenatural do Evangelho. Portanto,
essas categorias, né, pessoa com deficiência, familiar de pessoa com deficiência, vão ser abordadas nessa lógica de para além de debaixo do sol. Porque debaixo do sol, o sábio sabe, o nécio também sabe, o seu amigo incrédulo, o seu parente incrédulo sabe, você sabe, todos nós sabemos os desafios dessa vida. Nossa perspectiva aqui é, e a esperança que há para além de debaixo do sol. Podemos passar? Então, os pressupostos moldadores, né, dessa forma de ver a vida são criação, queda, redenção. Podemos ir adiante, que só ilustrativamente, às vezes por comparação fica mais simples de entender. Gente, ideologias de lado é só para mostrar o espírito interpretativo, tá? Então, cristianismo e, por exemplo, o marxismo, que é uma proposta política que promete, digamos assim, soluções para um mundo cheio de problemas. Poderia ter escolhido outra, tá? Por exemplo, conservadorismo, e a gente poderia preencher o quadrinho. Por exemplo, essas estruturas, ou essas categorias, né, criação, queda e redenção, são, se você pensar bem, respostas a 3 perguntas. Como era originalmente, onde deu errado e qual é a solução proposta. Como é que era o mundo criado originalmente, perfeito por Deus. Assim tudo começou, nós cremos assim, nós assumimos assim, a Bíblia revela assim, o Espírito Santo nos ilumina esta compreensão, nós ensinamos assim, não é? Um mundo criado perfeito, ou seja, todas as imperfeições que você imaginar, injustiça, limitações de saúde, limitações neurológicas, tudo que é de imperfeição não existia, era uma realidade perfeita. Onde entram em cena as imperfeições, não é? Assim que entra o pecado, porque Deus é a fonte de todas as perfeições. Então, quando eu rompo relações com a fonte de toda justiça, o que é que entra em cena? Injustiça. Quando eu rompo relações com a fonte de toda a verdade, o que é que entra em cena? Mentira. Quando eu rompo relações com a fonte de toda a beleza, o que é que entra em cena? Feiura, né? E assim vai, percebe? Saúde, doenças, não é? Paz, boletos, e assim por diante, não é? A vida assume esses aspectos de imperfeição na queda. A queda abre a porta, deflagra o processo. Redenção, já que o problema era relacional, a solução é reatar a relação com Deus, né? E aí a redenção acontece. Bem, uma proposta só para você entender, comparando uma leitura marxista, por exemplo, da realidade, como era inicialmente tudo comum a todo mundo, tudo de todos, onde acontece o que chamaríamos de queda, quando surge a propriedade privada. Esse seria o elemento discordante da humanidade como um todo, de todas as sociedades. A solução, tudo voltar a ser comum de novo, por isso a pregação do comunismo, e não deixa de ser uma pregação em alguma medida, não é? Então, essencialmente, o problema ali seria, eu tenho, você não tem, né? Essa é uma forma jocosa de encarar, mas é essencialmente isso. Numa visão cristã, numa cosmovisão cristã, o problema não é eu tenho, você não tem, né? Ainda que tivéssemos tudo em comum, ainda nos odiaríamos porque rompemos com a fonte de todo amor. Ainda que tivéssemos tudo em comum, seríamos injustos porque rompemos com a fonte. Então, digamos assim, o cristão diria, o buraco é mais embaixo, ou mais em cima, não é? No sentido de que o problema essencial é a nossa relação com Deus. Então, precisamos dessa perspectiva redentiva. A igreja não redime ninguém, mas o Cristo edificador da igreja, sim. Vamos adiante, então. Pegou a ideia, não é? Então, essa é a lógica. Olhar para a questão específica, né, do desafio oportuno ou da oportunidade desafiadora de pessoas com algum tipo de deficiência na igreja. Como a igreja deve lidar com isso, sob esta ótica, para além de debaixo do sol, ou uma ótica redentiva, ou evangélica, no sentido que brota do evangelho como a solução proposta. Então, a ideia é acolher de modo a considerar o agir de Cristo como nosso Redentor, acolher essas pessoas, né? Quem especificamente? A família PCD. O que é a família ou o familiar de PCD? O que é uma pessoa com deficiência? O que é a propósito de uma pessoa? Né? E o que é deficiência? São perguntas que precisam ser, pelo menos, pensadas aqui, né? Vamos adiantando aqui. Se eu estiver correndo muito, por favor, avisa, porque eu estou ansioso para que Claudinha possa
né, trazer a parte mais, digamos assim, diretamente ligada a isso tudo, pela nossa experiência, né? Então, lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27, nós temos o relato, né, da criação. Deus criando o ser humano à sua imagem e semelhança, tá? Eu não vou ler todos os textos para ganharmos um pouco do tempo, né, para entrarmos na parte das perguntas e respostas. Você talvez tenha algumas para fazer, eu tenho um monte, então é um tema que suscita muitas questões, né? Mas ali essencialmente o que nós temos é a dignidade humana decorrente de termos sido todos, né, criados à imagem e semelhança de Deus. Mais adiante, quando Deus, ao final do processo do dilúvio, né, tira aquele núcleo familiar, né, para fora da arca, ele volta a este princípio e diz: olha, quem ceifar uma vida humana, né, pagará com a própria vida. Por quê? Porque criado à imagem e semelhança de Deus. Daí decorre a grande dignidade dos seres humanos. No Salmo 8, esse assunto é retomado sob uma perspectiva também de valorização, né, do ser humano, da nossa essência como seres criados à imagem de Deus. E aqui nós temos essa afirmação que nos lembra desta dignidade que Deus conferiu ao ser humano. Versos 4 a 8 do Salmo 8 diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Ou seja, pouquíssima coisa, né, comparado a Deus, para Deus estar lembrando dele, né, para Deus se importar com ele. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Opa, ele não é nada, ele é muita coisa. Comparado a Deus, poeira cósmica. Mas Deus nos fez assim, com essa dignidade que o salmista aqui reconhece. Por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Então, nós gozamos dessa dignidade, não é? Por sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Por outro lado, isso é do ponto de vista da criação, é uma verdade. A queda também é uma verdade, e ela afeta quem nós somos, não é? Em Gênesis capítulo 3, versos 17 a 19, nós temos Deus confrontando o homem após o cometimento do pecado, não é? E ali ele diz: olha, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, toda a ordem cósmica foi afetada pelo pecado. O nosso pecado, o pecado dos nossos pais afetou não só a eles, não é? Não só a relação deles com Deus, a relação entre eles dois, sua saúde, sua vida e tudo mais, mas toda a ordem cósmica. A biologia foi afetada. As coisas saem errado desde então, porque o erro entrou junto com a queda. Em Jó 14, verso 1, vou ler esse texto para nós, que fala também desta aparente falta de sentido na vida. Jó capítulo 14, verso 1, nos diz assim: o homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, não é? Ou seja, esse é um resumo da vida numa perspectiva da queda debaixo do sol. É uma vida curta, a mais longa delas é curta. Você que já está, como eu, já tem mais de 20, né? Você já percebeu como voa, né? Se eu pensar direitinho, né? Hoje estou com 47. Se eu viver até os 90, já passei da metade. E viver até os 90 é muita coisa. E olho para trás como sofro, né? E ela é repleta de aflições. Precisamos de uma perspectiva redentiva. Efésios 2, de 4 a 7. E 2 Coríntios 5, 17, que acabamos de ler, não é? Lá em Efésios 2, de 4 a 7, nós temos aquele contraste, aquele quadro tenebroso nos primeiros versos de Efésios 2, contrastado por esse quadro belíssimo que o apóstolo nos lembra dele, a partir do verso 4, né? Estávamos mortos, versos de 1 a 2, escravizados, né? Debaixo do ódio, da ira de Deus, mas Deus
sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, tomou assento nos céus. O céu já é nosso, embora estejamos aqui ainda, que obviamente não é o céu, mas é a nova criação que se faz presente em nós. Não é? Nós fazemos parte dessas coisas todas. E o apóstolo prossegue, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, essas verdades precisam nortear nossa forma de olhar para este problema. Pastor, fala logo do problema. Então, vamos adiante. O que é uma pessoa com deficiência, portanto? Uma pessoa, já vimos, alguém criado à imagem e semelhança de Deus, alguém num contexto de queda, alguém que precisa de redenção. Não é? Precisamos encarar com esse trinômio sempre. Pessoas com deficiências são pessoas assim, criadas à imagem e semelhança de Deus, num mundo caído, em que há, por exemplo, deficiências, não é? E que precisam dessa perspectiva redentiva. Por quê? Porque a vida deles é um pouco agravada por aquilo que nós chamamos de atípico ou diferente. Não é? Porque no sentido geral, todos nós somos pessoas com deficiência. Mas nós todos deficientes, olhamos para alguns e reconhecemos, eles têm uma deficiência que ainda dificulta mais a vida deles. E é isso mais ou menos o que está assim resumido nesse pequeno parágrafo ali, que é inclusive do Ministério da Saúde, tá? Então, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de médio ou longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial e qualquer outro algo que você imaginar. O que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, como já vimos, por nossa perspectiva, né, também deficientes. Mas nós olhamos para nós, admitimos nossas deficiências comuns como normais, e quando surge uma outra que nos chama mais atenção, reconhecemos: opa, entre nós, todos deficientes, existem aqueles que precisam de ainda mais cuidado. Podemos seguir? Então, pensando, né, nessa situação, na perspectiva embaixo do sol, nós vamos vendo como, de fato, a queda, como um dos seus elementos, esses distúrbios e transtornos, traz sofrimentos, assim, agregados a essas pessoas, né? Por exemplo, numa perspectiva que não conta ainda com a redenção, apenas com a constatação do que está aqui e agora, as pessoas costumam passar por esses estágios aí, no enfrentamento da notícia, né? O seu filho é autista, o seu filho tem tal síndrome, o seu filho... É difícil para a família, é muito difícil, né? E essas fases costumam acontecer. Primeiro, negação, você não quer aceitar, não é? O Pedrinho, por exemplo, com 2 anos de idade, era uma criança diferente, evidente, por isso nós fomos atrás e descobrimos o diagnóstico. Mas o Pedrinho sempre foi irônico, sempre foi usar de sarcasmo, de ironia, né? De fazer uma gracinha, assim, como é que pode ser autista assim? Eu me agarrei a isso e pronto, meu filho não é autista de jeito nenhum. O médico não sabe de nada. Esse bestão, né? Até a ficha cair, leva um tempo, porque a despeito, né, de conhecer a graça redentiva, eu também estou, né, sendo afetado por esse ambiente debaixo do sol, né? Ninguém é perfeito e você fica ali lutando com isso. Negociação, tá? Ele é. Caiu a ficha, né? Com outra ocasião, com o Master, que eu conto como é que foi a madrugada em que caiu a ficha, né? Mas caiu um dia, né? Então, com muita terapia, ele fica curado, vai ficar bom. Não existe cura, não, mas ele vai ficar imperceptível, vai voar, esse menino vai... Né? Nem sempre é assim. Pode passar, por favor? Mas é a fase da negociação. Você admite e agora começa a buscar ajuda, pensando que essa ajuda é a tábua de salvação. Mas às vezes não é. No nosso caso, não é. Não é? Vem frustração, raiva. Você tem raiva de você tem raiva dos terapeutas, você tem raiva dos irmãos da igreja, você tem raiva de todo mundo, não é? Se vacilar, você está com raiva até de Deus, não é? Se você deixar coisas escalonar nesse... A raiva, a frustração é grande, gente. Você descobriu que o seu filho não é quem você pensava. Não é
aquele que você põe na sua cabeça, não, é aquele que está com você, e é o seu filho que você ama. E isso frustra, não é? E as incompreensões também, não é só você que é errado, não. Às vezes as pessoas também não ajudam, né? E a culpa decorrente disso tudo. Você se enganou em não aceitar, você se enganou em colocar expectativas demais nas terapias que estão só aqui, no aqui e agora, debaixo do sol, né? Você se enganou com relação aos seus sentimentos, você se sente mal, você se sente o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo. Então essas pessoas obviamente precisam passar um pouquinho dessa perspectiva debaixo do sol, precisam de algo um pouco além, né? De uma perspectiva redentiva. O que é que pode tirá-los desse sofrimento, né? Próximo, por favor. Então, no contexto de igreja, né, vamos pensar no seguinte: de onde surge a necessidade de cuidado, não é? Nessa perspectiva, ela surge somente com a realidade caída. Nós cuidamos porque algo está errado. Então a gente vai lá para oferecer cuidado. Mas como saber o que é que está errado sem ter a perspectiva do que é certo? Então, Cristo é a única pessoa perfeita. Nós aprendemos, né, nessa vivência que o termo, por exemplo, normal é muito inadequado, né? Então surgiu o termo típico e atípico. Que não muda nada, né? Não muda muita coisa não, né? Percebe? Mas é assim, é mais polido, melhor aceito. Quem é o típico mesmo? Será que eu sou típico? Numa perspectiva para além, debaixo do sol, típico só Jesus. Ele é o típico, ele é a referência. É por isso que Paulo disse: olha, eu não vejo mais as pessoas de forma somente debaixo do sol, somente carnal. Eu vejo as pessoas nessa perspectiva de para além de debaixo do sol. Agora que eu percebi que eu devo estar saindo por fora aqui da filmagem, né? É porque eu não consigo ficar parado, né? Então, a ideia é irmos além, e o além é Cristo. Ele é o Redentor. Uma perspectiva redentiva precisa de Cristo. Bem, vamos adiante então. A deficiência e os desafios que traz consigo é um aspecto específico dessa realidade caída. Isso já foi posto, é só um resumo do que falamos. Num certo sentido, somos todos pessoas com deficiência, e essas pessoas têm impedimentos, dificuldades agregadas, além das que são comuns a todos. Não é difícil de chegarmos à conclusão de que elas precisam de um cuidado especial e precisamos levar essa visão redentiva para elas, né? Além de tudo que pode ser feito debaixo do sol, precisamos também levar o que está para além de debaixo do sol. Vamos adiante? Então, nessa perspectiva, pode passar já para o próximo. A gente tem o que oferecer de forma muito especial. Tá bom, pastor, já entendemos tudo mais, não é? Cristo faz novas todas as coisas, mas e agora? Porque isso está lá na frente. Não, a redenção é agora também, tá bom? Então, por exemplo, João 9, de 1 a 5, e aqui nós entramos em uma pequena sugestão do que pode ser feito agora, tá? Não é ficar esperando o novo céu e a nova terra, não. Nós que estamos em Cristo já somos um pedacinho do novo céu e da nova terra. O novo céu e a nova terra já irrompem aqui, se manifestam plenamente lá, mas aqui já começa, e é você, sou eu, tá? Nós somos parte disso. João capítulo 9, versos de 1 a 5. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Opa, uma pessoa portadora de deficiência, não é? Alguém afetado pela queda. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, resumidamente, nós vemos aí que Jesus tem um encontro, ele e seus discípulos têm um encontro com uma pessoa que nasceu com uma deficiência. E a pergunta vem: por que ele é assim, Senhor? Esta era a pergunta, não é? Podemos inclusive já ir para o próximo slide. A pergunta é: por que ele é assim?
A culpa é de quem? Quem pecou? O que causou isso daí? Essa é a pergunta, não é? Gente, esse texto nos ajudou muito, especialmente quando descobrimos o diagnóstico do Pedrinho, não é? Porque a pergunta por quê, ela é inevitável, ela vem nessa perspectiva de baixo do sono, então é que ela vem mesmo, e às vezes ela não tem resposta. Jesus fala nem por uma coisa nem por outra, nem ele pegou, nem os pais, não é? Então, os discípulos queriam saber o porquê daquele homem ter nascido cego, uma perspectiva de debaixo do sol. E, por favor, o próximo slide, Jesus responde diferente. Ele diz assim: gente, está na hora de mudar um pouquinho o foco, vamos olhar para além de debaixo do sol. Numa perspectiva redentiva, Jesus não responde por quê. Gente, é natural que o porquê venha, não é? Mas ele vai machucar um bocado. E se nós não nos desapegarmos do porquê, não olharmos para o para quê, que foi o que Jesus respondeu, né? Jesus não respondeu porquê, ele respondeu para quê, não é? Para que se manifeste nele. Aí o pessoal diz a glória de Deus. Não, a glória de Deus não, as obras de Deus. Esse é um dos... Tem versículos que são mal interpretados e tem versículos que são mal recitados. Esse é um deles. Quando eu falo assim, deixa o pessoal completar, o pessoal diz a glória de Deus. Não, vai lá, olha direitinho o verso 3. As obras de Deus. Trabalhar, encher a mão, não é só a boca não, entendeu? As palavras e as mãos. Então, que Jesus diz assim: olha, gente, no lugar de estar perguntando por quê, se perguntem para quê? Para que se manifeste nas obras de Deus. Aí Jesus diz assim: quem é que vai fazer as obras de Deus? É Deus, é? Não. Olha só. Verso 4: é necessário que façamos, eu e você, plural, não é? Eu, você e Jesus, não é? É o que ele disse, ele se colocou ali: eu faço, vocês fazem. E quando eu estou no mundo, sou do mundo. Agora presta atenção, viu? Dá para trabalhar de dia, à noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, você tem quantos dias de vida ainda? Eu espero que você tenha décadas pela frente. Mas se aparece, viu? Uma hora a luz acaba. Uma hora vai ficar escuro, ou seja, você não vai poder mais fazer o que Deus colocou para fazer. Numa perspectiva para além, debaixo do sol, faça hoje. Deixe de se perguntar por quê e pergunte assim: o que dá para fazer? Porque Deus quer que eu faça. Isso nos ajudou demais. Essa perspectiva para uma família que recebe o diagnóstico ajuda muito. Porque sim, o porquê continua rondando o coração, continua. Eu não sou de ferro. Eu tenho ainda uma natureza natural, né? Debaixo do sol, ainda tenho. Ela convive com a nova natureza, com a nova criação, para além de debaixo do sol, que nos faz. O que é que dá para fazer? Para a glória de Deus. Porque sim, um dia não haverá o autismo. Um dia o Pedrinho não precisará lidar com as implicações e limitações do autismo, não é? Um dia a feiura vai ser resolvida também. Então tem solução para tudo lá. E hoje já tem perspectiva para isso, já dá para fazer muita coisa. E aí sim, você vai lançar mão dos recursos que estão à disposição. Terapias, irmãos, conselhos, né? A amizade, o amor. E a igreja faz diferença nessa hora, né? Só para citar um exemplo e deixar a Claudinha falar da parte ainda mais interessante. Quando chegamos lá na Ebenezer, né, em 2022, nós fomos muito bem acolhidos e tudo, e as pessoas se mostraram muito amorosas, não é? E teve um dia que foi muito especial, fez toda a diferença para nós. E nós tivemos um episódio muito desagradável lá na escola, no Mackenzie, né? Os meninos têm bolsa lá, e naquela entrada ali da baia, da rua Piauí, tinha um horário específico das crianças com algum tipo de deficiência, né? Então quem está circulando ali naquele horário está nesse perfil. E o Pedrinho teve uma crise. E nas crises o comportamento fica muito alterado, né? Então aquele anjinho que você viu passando por aqui, né, desaparece e o cara vira, né, assim, um cara difícil, né? Na época ele tinha o quê? Uns 7 anos, né?
mais ou menos. E aí a gente teve um desentendimento com uma pessoa que estava na baia. Por quê? Porque enquanto eu tentava conter o Pedrinho e levar para outro lugar, aí ele balançou a perna e vocês viram que ele é bem fortão, né? Com 7 anos de idade, saindo daquele. Mas o pé dele bateu no carro, mas a pessoa ficou brava e tudo, e me xingou e falou assim: se não tem condições de vir para a escola, não traga. E assim, eu estava tão atordoado na hora que eu me lembrei: mas peraí, se ela está nessa fila, também é mãe, ou tia, ou alguma coisa, de uma criança em condições parecidas, né? Então, assim, aquilo acabou com o meu dia. E com da Claudinha, não preciso nem falar, né? Naquele dia eu tinha aulas para dar à noite e fiquei na universidade durante a tarde, trabalhando e tudo, e recebi uma mensagem do então pastor lá da Ebenezer, o reverendo Marcos Kleber, né, com quem eu servia lá, né? Ele era o pastor titular e tinha me chamado para ser colaborador lá. E a mensagem era um print de outra mensagem, em que o irmão, né, dizia para ele: olha, pastor, estou me matriculando aqui neste curso, porque o Pedrinho chegou na igreja. Então, nós estamos nos preparando, coletando informações, Então, aquele amor manifestado. Então, aquele dia que estava sendo o pior dia possível, se tornou o melhor dia. Eu parei o que eu estava fazendo, fui para a igreja, passei a tarde com ele, falando como aquilo abençoou o nosso dia. Veja a diferença. Então, assim, ela nem sabia o quanto estava nos abençoando. Então, é essa perspectiva de alguém que não fica se perguntando por quê, mas que olha para frente como Cristo nos convida, né? O que é que dá para fazer? Como podemos ajudar? Com iniciativas simples. O fato, veja, não foram as informações que ela conseguiu naquele curso que ajudaram. Ajudaram também, mas não foi aquilo que fez diferença. Porque as informações estão aqui, né? Mas esse amor está para além e debaixo do sol. E fez muito mais diferença. Não estou menosprezando os saberes técnicos. Pelo contrário, precisamos muito deles. Se você quiser, compartilhe com a gente. Mas você que está em Cristo tem algo além que nenhum terapeuta pode oferecer, nenhum especialista. Vá atrás de informação, principalmente o pessoal da escola dominical que está recebendo essas famílias, essas crianças. Então, note, não é só a criança, é a família, né? O Pedrinho nem sabe disso que eu estou falando, não é? Mas isso abençoou demais, criou um vínculo, e esse vínculo faz com que ela tenha abertura com a Claudinha para saber como preparar melhor, como receber melhor e assim por diante. Então, vamos para o último, né? É necessário que façamos as obras, né? Vamos fazer. A redenção é algo já conquistado por Cristo. Já somos agentes do Redentor que Ele é. Ele mesmo nos comissiona. Façamos nós as obras de Deus. Um desafio para agirmos debaixo do sol, na perspectiva de além de debaixo do sol, né? Gente redimida, gente que já é nova criação. Podemos passar? E aí, só para a gente ir pensando, né? Qual a principal verdade bíblica que poderia ajudar uma família de pessoas assim, chegando aqui na igreja Jardim Girassol, né? Porque é importante lembrarmos sempre que é Jesus a referência última. Podemos pensar nessas coisas, o que pode ser feito. Vamos adiante? Pode ir. É isso aí. Essa é a turminha, esse é o Pedrinho. Tá bom? E não é que são duas meninas, filhas, não, tá? Aquela, acredite, é Claudinha, minha esposa, tá certo? Eu não sou o pai dela, não. Claudinha, vem pra cá. Gente, agora fica aberto para as perguntas, que imagino que haja, né? E a gente pode falar um pouquinho da experiência mais particular, né? Isso aqui foi uma sugestão pastoral de abordagem bíblica, né? Para a gente não fazer isso numa esfera só aqui, né? Nós já estamos lá, né? Fique à vontade para as perguntas.
Dá umas dicas, irmãozinho, também, da parte prática. Eu já vou pegar o microfone chorando, né? Ele me faz um exemplo desse. No final, não dá nem para se recuperar. Esqueci de apresentar, temos o fubá. É o cachorrinho, chama fubá. A gente tem algumas coisas muito boas que a gente conseguiu fazer e deu muito certo lá na nossa igreja, né? Quando a professora veio e disse, ó, Claudinha, o Pedrinho vai ficar na nossa sala, né? Como é que a gente faz para a coisa andar, para a coisa acontecer? E aí, Pedro, ele tem rotinas. Nossa, isso é muito bom. Rotina é bom para a gente, inclusive, né? Quando a gente segue aquele padrãozinho, é algo que flui muito bem. Então, quando chegar, ou quando tiver uma perspectiva de você olhar uma criança típica ou atípica, para o trabalho fluir, uma rotina é muito boa. Então, por exemplo, lá embaixo, eu estava falando com a professora que vai ficar com ele. Fiz, olha, qual é o esquema da escola dominical? O que vocês pensaram de roteiro? Né? Aí ela disse, olha, a gente vai cantar, a gente vai... Então eu chamei ele, disse, olha, Pedro, a gente tem 3 momentos aqui. O primeiro momento é cantar e fazer uma oração. O segundo é a historinha. O terceiro é a atividade e uma brincadeira. Beleza? Beleza. Não sei se vocês viram, mas ele subiu, né? Quando ele passou aqui, ele fez assim, já fizemos o terceiro momento. Então ele segue a risca, né? Na nossa igreja ele acompanha a liturgia, ele vai ticando. Já está no versículo tal. Isso ajuda muito, facilita muito. Então, na classinha, ele tem a rotina. Então, ele vai chegar, ele já sabe o que vai fazer. Isso dá uma segurança para ele. Isso traz opa, não vai me pegar de surpresa aqui. Então, é uma dica. Comecei com a dica, que eu acho que ajudaria muito. Olha que chique, eu já ia passar. Claudia, não sei se isso é uma questão mais técnica, se for aí, tudo bem. Mas isto é típico do autismo ou mais do Pedrinho? Então, essa questão da gente criar uma rotina, ela é muito boa para todo mundo, independente de ser com o Pedro. Com o Pedro é o auge, porque você minimiza um imprevisto, né, para ele. Mas se a gente fizer isso até com os adolescentes, de vez em quando os adolescentes chegam meio desorganizados, né? Eles chegam meio nervosos, meio aperreados, meio agitados. Rapaz, que geração é essa agitada? Eles conseguem se organizar. Neurologicamente, é a melhor forma da gente conseguir sucesso. É mostrar o que vai acontecer. É dar, olha, hoje nós vamos ter isso, isso e isso. Aí a pessoa se organiza. Então, é muito bom para o Pedro, mas é muito bom também para todo mundo, né? Para os adolescentes e tal. Assim, e quando, por algum motivo, pode acontecer, e com certeza acontece, essa rotina não consegue ser cumprida? É quebrada. Quando tem um imprevisto. Aí o imprevisto muda de pessoa para pessoa, né? O que acontece com a gente, e eu vejo que acontece, é mais comum, né? Claudinha, mas não foi tão comum, acontece de ser, né? Mas o que é mais comum é o seguinte, a gente criou uma rotina, aí, sei lá, a gente foi fazer um passeio, vamos dar um exemplo, foi fazer um passeio. Então a gente sabe, a gente vai chegar no shopping, a gente vai almoçar, depois vai no pula-pula, toma um sorvete e volta.
Mas no meio do caminho o pneu furou. E aí? Aí a gente tem que... Duas coisas podem acontecer. Quando ele era menorzinho, ele ficava bravo, que foi o exemplo que Jailson falou. Então, pequenininho, ele ficou bravo. Então, ficou bravo, a gente diz que subiu a montanha, né? Chegou lá no topo, não tem o que fazer. O que a gente tiver que fazer, a gente tem que esperar. Ele tem que se acalmar. Não é para ficar falando, argumentando, negociando, quer um chocolate, quer não sei o quê, vão fazer não sei o quê. Ele já não está mais ouvindo. Então, uma vez que desorganiza e chegou no topo, aí a gente espera. Né? Que foi o caso da Baia, né? Que já nos contou a história. Né? Então, subiu, aconteceu um monte de imprevisto ali, que ele não esperava, a gente não esperava, mudou de última hora a regra de como ele saía, e aí ele chegou no topo. No topo, ele sempre deixou ser abraçado. Tem crianças que não deixam ser abraçado, então tem que ver qual é o perfil da criança. Então, abraçou, tira do ambiente, vai para um ambiente mais calmo e espera. Não tem o que fazer. Precisa de fato esperar. E aí, com o Pedro deu 15 minutos, mas tem outra criança que vai levar 30 minutos. Mas precisa esperar. Tem que ter a calma. Porque, veja, eu digo uma coisa que é muito engraçada, né? Eu vi uma palestra que diz assim: depois dos 25, você tem o cérebro maduro. O adulto é você. Então, essa criança, papapá, peraí, tu já tem depois dos 25? Já. O cérebro maduro é o seu, não da criança. Então, você, do cérebro maduro, precisa respirar fundo, se acalmar para aí sim dar a calma para ele. Dentro da escola dominical, não sei como que você, até na conversa com os professores, da sua experiência, é melhor então, nesses momentos, o professor da escola dominical chamar os pais, o auxiliar levar a criança? Existe algo que vocês... Se ele se desorganiza na classe, né, de escola dominical, se desorganizou na classe, ele precisa sair da sala. Rápido. Claudinha, a mãe dele tá, sei lá, foi no banheiro a mãe dele. Você não vai esperar a mãe dele ou o pai. Você precisa conduzir ele. Claudinha, ele não toca em mim, eu não posso dar abraço. No caso do Pedro, pode dar um abracinho e ele sai. Mas não pode. Você conduz ele com a mãozinha, você conduz ele, se for pequenininho, com um brinquedo, e você vai tirando ele do ambiente. Porque aquele ambiente, por algum motivo, deflagrou a crise. E aí uma coisa muito interessante, essa pergunta do Daniel, porque, Claudinha, o que deflagra uma crise? Imprevistos deflagram uma crise. Questões sensoriais. Então, ele não estava esperando aquele barulho. Pode deflagrar uma crise. Questões outras que veio de casa. Você nem viu, mas deflagrou uma crise. Então, uma coisa muito interessante para quem lida, para quem é professor, professora, é o seguinte: a gente tem que observar, o ideal é que seja sempre 2 pessoas na sala. Então, uma que está lá conduzindo, dando a aula, explicando, e a outra pessoa que está lá observando as crianças. Porque quando a gente observa, a gente vê o que eles chamam hoje de ABC, antecedente, o B é behave, que é comportamento, e C é a consequência. Então, antecede. O que foi que antecedeu? O menino pegou o lápis dele. Nossa, estava na hora de pintar, o guri foi lá e pegou o lápis dele. Ele está lá, ele gosta de rotina, ele quer aquele lápis. Aí o outro veio e pegou. Como é que você vai prever isso? É um imprevisto.
foi o que antecedeu, certo? Você viu o que antecedeu. Você chega, intervém rápido, beleza, não subimos na crise. Eita, você não viu, você estava de costa olhando outra criança, subiu. Acabou-se. Estamos perdidos? Não, não estamos perdidos. Vai dar tudo certo. Então, assim, deu um antecedente, você identificou. A consequência qual foi? Se jogou no chão. Ficou bravo, gritou, papapá. Qual foi a consequência? E aí é muito bacana. A participação dos pais, da mãe, do pai é muito importante. Muito, muito, muito. Porque eu já vi acontecendo em igrejas exatamente esse exemplo. O guri estava pintando, o outro veio, pegou o lápis, ele se desorganizou, ficou bravo no chão, papapá. E a consequência, toma aqui um chocolatinho. Chocolatinho, mas... O que ele fez no domingo seguinte? Mesma coisa. Ele já estava doido porque o colega pegasse o lápis dele. Porque ele queria o chocolate. Porque ele se jogava no chão, papapá, olhava para o lado assim, e aí? Chocolatinho. Não pode. Então a gente tem um antecedente. Veja, quando a senhora falou da questão da entender a ironia, né? Entende. Opa! São inteligentíssimos, entendem muito. Dá um nó em você assim, se deixar. Então é muito importante isso. Então, o antecedente, a consequência foi essa, se desorganizou, ficou bravo, sei lá, partiu para cima do coleguinha, né? A consequência não pode ser um chocolate. Mas Claudinha, qual é a melhor consequência? Chama o pai, chama a mãe, conta a história. Olha, aconteceu isso antes. Com base nisso, ele teve esse comportamento, que foi um comportamento inadequado, que não foi um comportamento legal. A gente deu chocolate. Você acha que isso resolve? Na hora a mãe vai dizer, claro que não. Opa! O que resolveria? E aí você puxa a família para você. Não tem jeito. Para dar certo, precisa da família juntinho. Porque a consequência a gente só consegue dar de forma efetiva e eficaz com o relato da família. Porque um pode abraçar, o outro não pode abraçar. E aí? E aí é muito importante. Queria perguntar... Queria perguntar a questão de como funcionam os limites e essa criança lidar com frustração. Porque assim, ela vai ser frustrada, né? Eu fico pensando, particularmente eu não, né? Mas eu fico pensando outras crianças que vendo essa situação também começam a... Então, como lidar com isso? Porque ao mesmo tempo que você tem que entender e acolher, você tem a questão de dar limite, porque tem crianças que acabam se... influenciando. Não só influenciando, como elas acabam agredindo as outras crianças que estão junto com ela. Então, como lidar com essa questão? Porque precisa ter limite, precisa lidar com a questão que ela tem, mas ao mesmo tempo você precisa que ele entenda que a frustração faz parte da vida e o limite é necessário. Como lidar com isso? Foi boa pergunta. O limite... porque tem aí a questão da agressividade, é uma coisa bem... principalmente uma heteroagressividade, né? Quando é agressividade com um coleguinha. É bem difícil de lidar. O limite, ele é dado na rotina. Ele é dado antes. É difícil. Não é fácil, né? Mas é o caminho que tem a possibilidade de dar certo, entende?
Quando você cria uma rotina, você cria um limite. Você reforça que você tem que fazer 3 atividades para poder conseguir o que quer. É o limite. O limite é dado na rotina. Esse limite, ele tem que ser construído. Quanto menor for a criança, mais difícil é, porque menos consciência ela tem. Entendi? Eu não sei se eu estou sendo clara, mas quando vai ficando maiorzinho, a questão da maturidade faz com que os limites sejam mais claros. O limite tem que ser construído na rotina, antes. Quando ele ficou bravo, ele não está nem ouvindo. Como é que eu vou dar um limite na hora da explosão? Entende? É muito difícil porque não escuta mais. Já se desorganizou. E aí a gente ficou bravo. Antes que dê um tapão no coleguinha, você tem que tirar ele. Aí tem que fazer aquele movimento. Você tem que tirar. Eita, deu um tapão. Você tem que tirar ele. Se for para pedir desculpa na hora, ele vai ficar mais bravo. Você tira ele. Você acolhe o que recebeu, o tapão. Tira ele. Ele se acalmou, sei lá, 20, 30 minutos depois. Aí ele vai ter condições de voltar e pedir desculpa ao coleguinha. Entende? Não sei se eu consegui ajudar. Só para até ajudar, na verdade foi uma frase que o Jailson até me falou, lá na casa de vocês, que toda criança, né, ele me fez lembrar disso. Todos são filhos de Adão. Ao mesmo tempo então tem autismo e ao mesmo tempo tem pecado. Então nós temos que tratar das duas coisas. E o limite é dado como uma criança, dentro da palavra de Deus, com os pais ensinando, pais cristãos, né? Ao mesmo tempo entendendo que aquela criança tem aquela condição, aquela situação, né? Então eu acho que o limite é dentro da rotina, mas com este aspecto que o Jailson trouxe anteriormente, né? Que nós somos filhos de Deus e temos então algo a mais do que estar debaixo do sol. Temos a palavra de Deus para instruir e entender que aquela criança é também alguém que o Espírito Santo de Deus pode trabalhar no coração. Então, e trabalha. A gente pensa que não, né? Que eles estão ali andando, mas eles estão ouvindo tudo, eles estão pegando tudo. Olha uma coisa. Eu acho que às vezes a gente toma muito da questão, às vezes, terapêutica, no sentido de esquecer o que nós temos, que é a palavra de Deus, né? Então, a criança que tem autismo, ela precisa dos limites da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus também instrui, também da terapia, né? E não ficar só com uma parte. Não, tem que ser os dois juntos, né? Eu acho que alguém queria perguntar, mas depois eu tenho uma última pergunta, que nosso tempo também já se esvaiu. Vamos lá. Nós temos um autista em casa e eu acho que é o ponto de muitos pais que também têm filhos. Às vezes, quando realmente ele está num momento difícil de crise ou algo assim, ou começa no domingo de manhã cedo, quando a gente acorda ele, né? Fora do padrão dele, ele não acordou sozinho, já começa aí. Então, às vezes, à noite, ele está tão estressado que a gente fala assim, eu vou assistir de casa, porque ninguém vai assistir na igreja a pregação. Eu não vou assistir a pregação, porque eu vou ter que ficar saindo com ele 24 vezes para ele poder se acalmar. E às vezes a gente acaba trocando o vir à igreja por uma questão não de vontade, mas de comportamento também. E agora nós estamos com um novo desafio com o Benício, que ele não quer usar blusa de frio.
E a gente está começando o inverno. Passamos por Então, isso também. às vezes, à noite está super frio e é um desespero em casa. Parece que ele está sendo espancado para colocar uma blusa. Então, a gente fala, como é que a gente vai sair com essa criança nessa temperatura? Então, eu não sei se vocês passaram por isso, mas quais são os conselhos para poder ajudar os iniciantes? Quantos anos tem o Benício? Benício tem 3. 3 anos, Cheio de vontade. Eu sei. Diz que a primeira adolescência, né, é entre 2 e 3 anos. Exatamente. E agora ele fixou em carrinho, ele só quer sair com os carrinhos de casa. A gente não pode trazer para a igreja, e ele quer trazer todos os carrinhos. E a gente fica tentando negociar, ele já começa chorando de casa, vem para a igreja chorando, chora aqui. Olha, às vezes é um desafio. É um desafio. Em relação a já sair de casa agitado, né? O que é que a gente passou um perrengue pesado nessa idade aí, 2, 3 anos. É a idade que você está começando ainda com as terapias. E aí o negócio não sedimentou ainda. Cadê o resultado? Calma, vai chegar, viu? Chegou, tranquilão. Né? A gente, para sair de casa mais tranquilo, eu acho que vale a pena negociar os carrinhos. Ele é verbal? Pouco verbal, mas ele entende. Às vezes entende. Ele entende quando ele quer, na verdade. Quando ele quer, como você falou, quando ele está na crise, já ele não entende. Não, aí na crise ninguém. Mas antes, às vezes ele entende. Só que a gente tem que negociar os carrinhos e aí começa o problema. Ele passou aqui acho que 1 hora quando nós chegamos. Carrinho roxo, carrinho amarelo. Carrinho roxo, carrinho amarelo. Porque a gente deixou em casa. Foram os que ficaram em casa. O que a gente fazia Pedro tinha alguns brinquedinhos também, mas como não eram muitos, era, sei lá, um pocoyo. Opa, um pocoyo, a gente pode sair com um pocoyo, né? Mas é uma coisa que vale a pena. Não vai ser uma vez. Aí isso é que é sofrido pra gente. Porque você vai repetir. 1 ano depois, você está repetindo. Mas é engraçado. Mas é literalmente isso. Então, por exemplo, eu tenho uma regra lá em casa de anos. Eletrônicos. Não pode eletrônicos de manhã. Só pode eletrônicos depois do almoço. Ah, mas é feriado. Tá de manhã? Tá, não pode. Ah, mas é férias. De manhã? De manhã. Não pode. Anos. Quando você cede um dia, vamos viajar de avião, viajamos de manhã. Oh, Senhor, de manhã. Cedi, porque a gente está no avião. Acabou-se. Chegou lá, eu passo, sei lá, 3 dias, de novo. Pelo amor de Deus, olha, de manhã não pode, de manhã não pode. É difícil, mas dá certo. Vá por mim. Eu pensei também que não ia dar certo. Eu falei, pai, esse negócio é enlouquecedor. Dá certo. Vai firme. Não cede. Tu vai ser a mãe chata. Ai, tá que mãe. As outras mães vão olhar e vão dizer, nossa, que nem se flexibiliza. Nada. Não. Só eu sei. O que a gente passa se a gente flexibilizar. Então, um combinado bem feito, combinados. E um combinado repetido. Todo dia. Se a gente passar um bom tempo, esse combinado ele fixa. Ele carimba, é como se tivesse carimbado mesmo. Então, tudo hoje gira em torno dos combinados que eu fiz lá atrás. Hoje ele tem 10. Então gira em torno dos combinados com 3, com 4 aninhos. E é assim mesmo. Porque quando vem domingo de manhã, ele já está saturado. Acontece com a gente até hoje. E está cansado. E aí com 3 anos, ele não vai ter, quando eu falei, né? Olha, quanto menorzinho,
mais difícil, porque não tem ainda a maturidade para isso, né? E aí ele não consegue se acalmar de uma forma mais consistente. Mas a gente pode marcar um café. Pode falar. No caso, um dia no seu caso, você lidar com quem precisa trabalhar e deixa o filho com outra pessoa para cuidar. Essa é a rotina. No meu caso, eu parei de trabalhar. Eu sou professora de educação física. E aí eu engravidei do Pedro, saí, dava aula numa academia feminina, Curves, não sei se vocês conhecem. É uma academia só para mulheres. E aí eu engravidei do Pedro, seguraram minha vaga, Pedro nasceu, disseram, não, olha, quando você terminar de amamentar, você vem. E aí terminei de amamentar, eu falei, não, eu vou esperar ele falar. A fala não veio, né? Não, eu vou esperar ele desenrolar com os amigos. Não rolou, fiz opa, tem algo errado. E aí eu abri mão, eu precisei abrir mão, né? Mas graças a Deus, não sei se vocês assistiram Todo Mundo Odeia o Chris. Ah, porque meu pai tem 2 empregos. Né? Então, graças a Deus, ele. Mas tem gente, poxa, Claudinha, isso não é a realidade de todo mundo. Qual é o ideal? A mãe está trabalhando, ou é uma mãe solo, precisa trabalhar, ou ela precisa compor a renda, né? A pessoa que ficar com ele precisa ter aquela consistência. Precisa. Não adianta a mãe fazer um combinado e a pessoa que fica com ele tem outro combinado. Não adianta. Precisa estar alinhado, senão der errado. E se der errado durante essa primeira infância, a adolescência é muito difícil. Muito difícil. Eu queria te perguntar sobre, depois que fica adulto, né? Se tem essas crises, porque é pequeno, vem a mãe, vem o professor, todo mundo já acorda nesse momento, e depois de adulto, não tem mais assim, vai no trabalho, o adolescente, essa é uma pergunta, são 2, tá bom. A outra, sempre existiu essa síndrome, né? Ou a gente escuta mais agora, é uma coisa mais nova, que está aparecendo, que a gente não sabe nem como lidar. Essa sua segunda pergunta é bem polêmica. Vá por mim. Vou responder a primeira, certo? O que acontece? Chegou na fase adulta e não se organizou. Passou a infância, teve uma infância tumultuada. Os adultos de hoje são as crianças sem terapia de 30 anos atrás. São as crianças sem a informação de 30 anos atrás. É possível mesmo. Aí, com o adulto, a orientação mais comum, veja, Claudinha, as exceções, a mais comum para se evitar a crise, para se controlar essa escalonada aí da montanha, é medicação. Porque é adulto. O cérebro, ele tem uma neuroplasticidade na primeira infância. É na primeira infância, com 3 aninhos, com 2 aninhos, que a gente consegue moldar comportamento e moldar funções executivas. É na primeira infância. Depois, Claudinha, com 30 anos eu aprendo inglês. Tu aprende inglês, mas não é mais difícil. 50 anos, mas ficou mais difícil ainda. Parece que os neurônios vão morrendo. É mais difícil. Tem uma teoria que diz que cada gravidez a mulher perde massa cinzenta. Eu já tive 2. Meu Deus, e aí? Então é assim, fica mais difícil. Aprende, mas é mais difícil.
Então, na fase adulta, precisa ter aí uma intervenção terapêutica, porque vai moldar e vai... Mas aí, para evitar a crise, tem que entrar com medicação. Qual medicação? Aí depende de caso para caso, de situação. Pode ser um fitoterápico, né? Ou algo mais pesado. Claudinha sempre existiu? Nossa, que pergunta difícil. Eu tive um irmão, vou só contar um exemplo pessoal, um irmão que ele teve paralisia cerebral. Eu tinha 6 anos. Quando ele nasceu, um erro médico na hora do parto, e ele teve paralisia cerebral. Eu cresci dentro de clínicas, não é novidade para mim. Então, ACD, APAI, tudo. Cresci convivendo, né? Inclusive não fico assustada quando vejo, porque criança... Quando você tem essa vivência de criança, a coisa flui melhor, né? Então foi muito leve. Eu não achava nada de extraordinário. Eu via pouquíssimos. 1 ou 2. Numa ACD inteira. 3, talvez. Muito pouco. Os dados dizem o seguinte, que há 10 anos atrás era um a cada 150, há 10 anos. Esse ano saiu a nova estatística. É 1 para 31. É 1 para 31. E quando você pega o artigo científico que foi publicado lá nos Estados Unidos com esses dados, que é o CDC, se vocês quiserem depois pesquisar no Google, pegar o documento todo, dar uma lida, é muito bom. Eles dividem por etnias também. 1 para 31 é no geral. Mas, por exemplo, eles colocaram para hispânicos, né? Que eles têm uma comunidade latina lá, né? Os hispânicos lá é 1 para 19. Tá muito. Não é... eu tô tendo a impressão... Não é impressão. É real. E aí tem... É por isso que eu disse que a pergunta é polêmica, né? Eu trouxe os dados, esses são os dados oficiais. E aí a gente tem 2 grupos de profissionais. Uns que dizem... é porque vocês não viam. Vocês não estavam lá. Vocês não conviviam. Mas esse pessoal sempre existiu. Será? Eu cresci convivendo. E aí já está aparecendo um grupo de médicos que inclusive estão rompendo, está tendo um racha aí na comunidade. Já está aparecendo, dizendo que não é apenas fatores genéticos. Eles não, sempre existiu e é genético e pronto. Não. Existem fatores ambientais. Esses fatores é complicado, porque esses fatores ambientais, eles fazem uma modificação genética. Então tudo é genético, certo? Então são fatores ambientais que fazem a modificação genética dentro do ventre ainda da mãe. Importante isso. Não é fora. Não tem autismo depois do parto. Não existe isso. É sempre no ventre, foi sempre antes. Mas aquele que falava e parou de falar com 2 anos. Antes, foi na formação, no parto, lá na barriga.
Então, as alterações genéticas acontecem dentro do ventre, é intrauterino. Mas aí a gente precisa de um café. É uma outra. É uma outra. Irmãos, eu sei que tinham muito mais perguntas, talvez não precisávamos de mais tempo ainda, né? Mas, irmã, é só uma pergunta então, tá bom? Vou abrir uma sessão, porque já nós estamos já às 11, quase meia. Tem que marcar o café. Vai. Então, eu tenho uma conhecida, né, que a criança tem 4 anos e ela não fala, sabe, ela não se junta às crianças, tem bastante dificuldade, só que a mãe não aceita, sabe, ela não aceita e tem a mãe da criança, que é a avó, ela reconhece que a criança tem esse problema e mais famílias também, só que a mãe continua não aceitando. Ela diz que o filho não tem nada. Inclusive, eu como trabalhei na escola, né, e via muitas crianças, participei de muitas crianças com esse problema e gostaria de estar ajudando ela. Eu queria até pedir para estar indo ao médico com ela. Ela não leva na escola, ela não faz participação, está levando a criança para estar indo ao médico. Aí eu gostaria de saber assim, né, como a gente possa, porque ela afasta de todas as pessoas, ela não quer ajuda de ninguém. Esse é o problema. Ela está naquela etapa lá, que Jailson falou, lembra? Da raiva, da frustração, é difícil. Qual seria o bacana se você conseguisse? Não dizer que o filho dela tem nada. É apenas mostrar quais são as dificuldades dele. Então, por exemplo, o teu menino já está falando? Eita, tá não. Se a gente fosse numa fono para ajudar eles só a falar, não seria bom? Seria. Ele se comunicaria, ele diria o que quer, o que não quer, a gente entenderia a frustração dele, porque ele ia explicar. Então você faz um caminho pelas beiradas. O seu filho tem uma dificuldade andando na ponta do pé. Nossa, se ele cai muito, se você levar ele para uma físio, só para ajudar ele aqui na ponta do pé, está dizendo que meu filho tem alguma coisa? Não. Eu estou só dizendo o que você acha da gente ajudar esse problema? Você vai na dificuldade da criança. Quando essa mãe chegar na fono, chegar na fisioterapeuta, ela vai dizer, você não se indispôs, você teve com ela, você vai ser o apoio, o suporte, a amiga. E o trabalho a profissional vai fazer. Opa, ajuda muito. Irmãos, nós vamos encerrar então. Agradecer a Jailson, por vir aqui. Nós vamos orar pela vida de vocês. E vamos deixar também essa lembrancinha com vocês. Se quiser dividir com o pastor aqui, pode dividir. Nós vamos orar. Quem quiser, irmãos, eu creio que eles estão mais do que abertos, né, a passar a experiência deles, conversar, tá bom? Então pode procurá-los, faça o contato, né, eles têm experiência familiar, experiência na igreja. Existiam outras coisas que nós poderíamos falar, mas creio que foi muito proveitoso, muito bom para nós, para a nossa igreja. Como a Cris falou, foi uma proposta da superintendência junto comigo, né? Nós pensamos nisso e pensamos no nome de vocês quando isso foi conversado na reunião da superintendência, porque a nossa igreja precisa estar cada vez mais sensível e preparada também para estarmos, né, acolhendo estas famílias, né? Então nós vamos orar, pedir para Dani fazer essa oração e assim nós vamos encerrar nossa escola dominical.